Boa noite a todas e a todos, e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, através da nossa página no YouTube, @Inarte Blumenau. Em nome do Inarte, o Instituto de Artes Integradas de Blumenau e da Secretaria Municipal de Cultura de Blumenau, iniciamos neste momento a abertura do nosso terceiro dia do 6º Seminário de Estudos sobre Teatro para Crianças e Jovens, com o tema deste ano Literatura e Dramaturgia para Crianças. Para dar início ao nosso terceiro dia de seminário, convidamos o nosso convidado, que já está aqui a postos, Marcelo Romagnoli, de São Paulo, que irá nos apresentar o tema Dramaturgia, Fruição, Desenvolvimento Intelectual e Emocional da Criança. Vamos para o nosso convidado. Marcelo Romagnoli é dramaturgo e diretor, atuando nos teatro adulto e infanto-juvenil da cidade de São Paulo desde 1994. Formado em direção teatral pela ECA USP e História da Arte pelo Instituto Lorenzo de Medici, em Florença, da Itália. Para acompanhar o nosso convidado, Marcelo Romagnoli, e fazer a mediação dessa mesa, convidamos também o professor, doutor Valmor Nini Beltrame. Não, Lauro. Hoje é só o Lauro? Hoje é o Lauro. Só quero vocês dois. Então, hoje o nosso convidado especial que vai estar mediando a mesa é Antônio Lauro Góes. Antônio Lauro Góes é mestre em comunicação e doutor em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lauro tem experiência na área de letras, com ênfase em teoria da literatura, atuando principalmente nos seguintes temas: artes cênicas, dramaturgia, cultura e literaturas brasileiras. O seminário faz parte da programação do 26º FENATIB, o Festival Nacional de Teatro para Crianças e Jovens. É um evento gratuito graças aos nossos parceiros e acontece com a proposta de formação e educação de espectadores de escolas. O 26º FENATIB é uma realização do Inarte, da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Blumenau, Leis de Incentivo Federal, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. E é copatrocinado pelas empresas VEG, Dicave Volvo, Cooperativa, Senior Sistemas, Giasse Supermercados, Texpa Pacífico Sul, Renix Mangueiras Hidráulicas, Gráfica 43 e Carton Druck. E também conta com apoio cultural da Blue Bordados, Scope Contabilidade, Uvispan, Centro Cultural 25 de Julho e Teatro Carlos Gomes. Desejamos a todos um excelente seminário. Isso vai ser necessário usar o microfone, talvez eu abandone. Eu ponho minha proteção para funcionar. Boa noite. Depois dos 2 ótimos seminários que a gente teve esses dias, eu tenho uma responsabilidade enorme de pegar aquela bola e levar para frente. A gente estava até comentando ontem que a sequência desses seminários foi muito feliz, a escolha, né, foi muito feliz, e me deu agora, para essa noite, abrir um caminho, né, para esse nosso encontro aqui de hoje. A gente falou de histórias, depois da coisa da literatura, livros, do poder das histórias, e isso embala essa coisa da criação dramática. Eu vou falar não num lugar acadêmico, eu não sou acadêmico, não vim de uma universidade. A minha prática de dramaturgia é escrevendo, né? Meu entendimento de dramaturgia se deu com o trabalho prático. Então, nesses últimos anos, com esses 37 textos encenados, esses textos todos me ensinaram a alguma coisa. Não sei se me ensinaram a escrever ainda, mas me ensinaram, me deram rasteiras, e com eles eu aprendi a entender a dramaturgia de um determinado modo. É esse determinado modo que eu vou compartilhar aqui com vocês, tentar compartilhar com vocês hoje. O tema que me foi proposto pelo FENATIB foi os desafios da dramaturgia hoje em dia, né? Quais são os desafios da dramaturgia contemporânea? Existem desafios? E o artigo que eu escrevi lá na revista responde mal e mal essa pergunta, né? Passa ali por cima. Ele vai direto em algumas questões
Mas eu gostaria hoje de falar de uma coisa que é um fundamento disso, né? Porque a dramaturgia ainda precisa ser entendida como uma técnica, né? Não só como uma inspiração. Né? Quando você chega lá, o primeiro texto que eu escrevi, eu não sabia nada. Não sabia como, eu sabia, tinha uma história na cabeça, mas eu não sabia nada, tecnicamente falando. E veio uma inspiração, escrevi em 3 dias, foi o retrato de Champete. Em 3 dias, à mão, numa folha, e a atriz, a Magali Bife, uma atriz de São Paulo, encenou e, bom, foi isso. A segunda peça foi quase que boa contra a primeira, a terceira eu já bati a cabeça. Já não foi, já o anjo já não desceu, né? A musa já não foi me visitar com tanta facilidade, eu tive que procurá-la. E depois tive sorte na vida de encontrar algumas pessoas que me deram alguns rumos. Um deles foi a Adriana Falcão. Fui adaptar um livro da Adriana Falcão, que é uma autora do Rio de Janeiro, um livro enorme, que é a Luna Clara e Paulo Lonza, um livro que tem 50 personagens, grosso, grande, uma história complicadíssima. A Adriana foi assistir, adorou, etc. Foi super gentil, e falou assim, sabe que você pode buscar livros que te ajudem. Eu compartilhei com ela algumas dúvidas, e ela disse, sabe que você pode buscar livros que te ajudam a entender o processo da escrita. Eu falei, não, existe gente que já pensou sobre isso. Nossa, beleza. E isso me ajudou muito. Tirou uma nuvem da minha frente, e eu falei, eu consigo escrever, a gente pode escrever sem perder a inspiração, mas amparado por uma técnica. Né? A dramaturgia para criança no Brasil, rapidamente só sobre isso, é muito recente, é nova. Tem 70 e tantos anos. Eu não sei se chegou a 80 anos. O marco da dramaturgia é uma peça de 45 anos, né? Casaco Amarelo. Casaco Encantado. Casaco Encantado. Isso. E é considerada a primeira peça por quê? Porque foi uma peça pensada, vou escrever para crianças. Vamos pensar no figurino para esse público, no cenário para esse público. Ou seja, de 45, 47 para cá, quantos anos? Não deu 80, né? Quer dizer, a gente tinha antes folguedos, brincadeiras, teatro popular, na rua, etc. Mas uma coisa pensada, escrita. E aí a produção brasileira é muito inconstante, foi muito inconstante. Né? Teve altos e baixos, com grandes buracos pelo meio. Não só a produção de dramaturgia, a produção de arte para a infância, no Brasil, de música. Nos últimos anos isso está mais estável. Né? Eu falo do meu ponto de vista de São Paulo. Está mais estável, muito mais gente escrevendo, uma produção constante. Então, espero que isso tenha, que seja um movimento forte para os próximos anos, né? Isso não se perca. Não existe uma escola de dramaturgia, não existe um curso regular, não de história. Né? De história para dramaturgia deve ter cursos, mas vamos fazer um curso acadêmico, universitário para aprender a escrever. Existem cursos técnicos, etc. Mas um curso regular mesmo não existe. Tem que fazer o quê? Escrever. Escrever e buscar informação. A dramaturgia para a criança ainda é um nicho menor, bem menor do que a dramaturgia, mas as dores e as delícias são as mesmas. Né? Então, difícil, não é bem a palavra, né? Mas vou usar essa palavra agora, porque não tem outra. É tão difícil escrever para a criança como escrever para a adulto. Nem tem diferença. Na sua estrutura, não tem diferença. Eu queria começar, na verdade, eu ia começar de outro jeito, comecei a falar, eu não comecei do que eu tinha pensado. Mas eu queria fazer um pequeno exercício, e é um dos motivos de ter feito essa roda, mas um dos, né? Um pequeno exercício da gente contar uma história, em conjunto. Então eu queria que algumas pessoas aqui da frente, não precisa todas, 10 pessoas, a gente podia levantar, por favor.
São vocês, gente. Fica fazendo essa cara de, ai meu Deus, que tem vai. Eu não subir lá na Havaiana. Não, quem mais? Quem mais se responde? Quem mais? Deixa eu perguntar, é muito simples. Eu só vou falar. Falta uma pessoa aqui na ponta. Vamos terminar. Aí de trás, alguém quiser participar, pode ser. Pronto, essas pessoas aqui. Muito simples, eu vou contar a história do Chapeuzinho Vermelho. Tá? Vamos começar por aqui, cada um só pode falar uma palavra. Tá? Então, não, é uma palavra. Só. Tá? E a gente vai ouvindo e vai contar essa história. Ela vai pular, não ir pular aqui, e a gente vai ouvir essa história. Tá? Uma palavra. Vogal é palavra. Tá? Era Uma vez. menina, Chamada Chapeuzinho vermelho. lobo, Feroz. perseguir, A menina. Ah. Fala. Fala. A menina. floresta, ela Tinha medo. Casa. trajeto, Sexta. doces, Levar. Avó. lobo, mal Vado. pode, Enganou. Toque, toque. Sou eu, o verde. anjo, vovó Uau! Nossa! O quê? caçador, Estou com vontade de sumir. comer, você Agora. Não! Sim. última rodada para acabar a história. ajuda, Quem? Viu? caçador, espingarda Pão. 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 Fim. Tem que acabar com 1, 2, 3, 4. calma, agora deu, Ufa. Enterro. boca, Fim. Muito obrigado. Meu Deus. O que a gente viu aqui? Teve um cai no meio aí, tudo bem, mas a gente contou uma história conhecida com um autor polifônico. Várias vozes contando uma história. Isso pode gerar uma bela história, como pode gerar um grande pepino. Né? Um enorme pepino. Existem criações coletivas que se dão muito bem, que conseguem se encontrar ali, mas geralmente isso é conflituoso. Né? Então, a primeira coisa é que o autor é Deus. Né? Quando você está escrevendo lá, você decide. Você tem o poder na mão de decidir para onde essa história vai.
né, o poder e a responsabilidade de decidir isso. Então você tem toda uma gama de caminhos a seguir, e dependendo das suas escolhas, né, essa história vai ser legal ou não vai ser legal? Ela vai ser boa ou não vai ser boa? Ela vai ser confusa ou não confusa? Vai ter exatidão? Então, quando você tem essa clareza de que, não, isso daqui depende de mim, depende das minhas escolhas, você cria um fato consciente na sua cabeça, né, de levar essa narrativa para determinado lado. Então, quanto mais informações você tiver, além de toda a conexão com a musa, isso a gente não perde nunca. Se você perder a conexão com as musas, com o seu anjo, você não consegue criar uma boa história. Eu acho que não existe isso nem lá nos roteiristas hollywoodianos que fazem milhares de filmes um atrás do outro e que fazem aquilo com o pé nas costas e sabem como criar emoção e seguindo uma técnica, uma cartilha mesmo de escrita. Se eles perdem essa conexão, eles são capazes de criar histórias eficientes, né? Mas histórias eficientes, o mundo da escrita não é uma fábrica, né? Não é uma produção como, né, fazer salsicha. Não é. Você precisa ter uma singularidade em cada história que você criou. E essa singularidade, ela passa aí por esse contato com alguma coisa que é mais sensível. Mas se você tem um suporte técnico, isso ajuda muito. Nessa história do Chapeuzinho, eu gosto de usar porque ela é tão conhecida e ela tem muitos elementos da escrita dramática. Aí, vamos começar pelo tema. Qual é o tema da história de Chapeuzinho Vermelho? Qual é o tema? Me diga. Depende da versão. É a história que a gente conhece, clássica, da Chapeuzinho Vermelho. O que mais? Obediência. Medo, obediência, Cuidado, estranho. cuidado, Não falar com estranho. não falar com estranhos, Insegurança. insegurança, Responsabilidade. responsabilidade, Curiosidade. curiosidade, Puberdade. puberdade. O que você quer dizer com puberdade? Com essa descoberta de um corpo, talvez assim, com a vinda da menstruação, sabe? Total, é isso. Essa coisa do vermelho, de andar por um lugar que assusta. Veja, a gente demorou um tempo para chegar nesse tema, que é o tema principal da história. É o tema fundamental. Os outros são subtemas. Todos os outros são subtemas e estão ali para suportar esse grande tema principal. Essa menina está saindo de casa, é uma história feminina, né? É a mãe, a avó e a filha. São 3 gerações, né? A mãe está dizendo, vai minha filha, é hora de você levar esse bolo para sua vovó. E você vai sozinha atravessar o grande perigo da floresta, que é o mundo. Você já está na idade de fazer isso, né? E ela tem um chapeuzinho vermelho, podia ser rosa, podia ser verde, podia ser lilás. O vermelho, né, é uma cor aí justamente da puberdade. Esse encontro com esse lobo que vai engolir essa menina, e depois se salva o passador, etc. Essa menina vai sair, ela vai sair diferente do que ela entrou nessa história. Ela é a protagonista da história, ela é a heroína. É com ela que o público vai se identificar. A gente assiste isso e tem lá uma heroína, tem um personagem principal com quem a gente se identifica. Eu estou falando da coisa mais tradicional, talvez. Isso pode ser pulverizado de várias formas depois, na contemporaneidade. E essa história tem vários elementos aí concretos, né, que dão pistas para a gente para escrever qualquer história. E que estão lá desde sempre na coisa dramática, né? Alguns deles são esses que eu estou falando. Um herói que cria identificação com a plateia, cria identificação
de cara, é para ele que a gente vai, é para ele que a gente vai torcer, só se alguém for muito doido, pode até ter hoje em dia, né? Torce pro lobo. E fala, uau, isso mesmo, que pena, morreu, e até a gente tem isso, a gente não se identifica com o antagonista também, não é problema nenhum. Isso, mas a grande identificação é essa menina, porque ela vai passar por uma catarse, ela vai se modificar, ela vai sair diferente da barriga daquele lobo. Ela vai ser uma mulher, ela vai estar pronta para ser uma mulher. Então, o grande tema da Chapeuzinho Vermelho é esse. Então, quando a gente começa a descobrir o grande tema da peça, a gente tem uma joia na mão. Quando a gente está lendo, e principalmente quando a gente vai escrever. Você vai escrever uma peça sem saber qual é o tema da sua peça, a primeira coisa é achar, eu quero escrever sobre o quê? Qual é o tema? Esse tema pode aparecer antes, como pode aparecer durante a peça. Essa peça, a escrita pode te dar uma rasteira. E ali no meio você fala, nossa, não era sobre isso. Eu já tive isso várias vezes. Eu falo, nossa, não era. Eu não estava pensando que era esse o tema. Eu queria falar de outra coisa e isso daqui está pedindo para aparecer. Né? Esses personagens estão falando. Então aquela história de que escuto vozes, né? Muita gente que escreve fala isso, não é loucura. Não é Chico Xavier da vida. Né? E escutar essas vozes é um canal sensível ali. Eu tenho certeza que quem escreve e está um pouco mais aberto a isso, você escuta o que os personagens querem. Para onde que eles querem ir. Se você tiver essa percepção, né? Essa vontade de ouvi-los. Então é muito importante ouvir os personagens e ouvir o próprio enredo se comunicar com você. Ouvir para onde ele quer ir. Mas é isso, identificar um grande tema, isso ajuda demais. Depois, desculpa, você queria falar alguma coisa? Você consegue segurar ou é muito do momento? Tá. Você dizer que esse personagem tinha que ser também corajoso, se tiver algum problema, pode tentar se resolver. Tipo, sei lá, por exemplo, tipo, a gente tinha que resolver alguma coisa com o lobo, então ela tinha que ser corajosa para bolar alguma ideia para tentar escapar do lobo. Sim, mas a história clássica não bola uma ideia, mas ela é corajosa. Sim. Né? Ela vai. Ela tem coragem, ela vai sozinha. Né? Ela não fala, não quero ir, tenho medo, mamãe. Se ela fala, não vou, pronto, não tem história. Acabou a história. Né? Ela vai. Então, o que eu estava falando? De ouvir os personagens. De ouvir os personagens, de descobrir o tema, né? Identificar o tema e trazer esse tema sempre com você. Depois a criação desses personagens, né? Tem ali a protagonista, a Chapeuzinho, tem um antagonista que é claramente o lobo, tem a mãe, que é essa personagem que é quase a mentora da menina, né? Que diz, eu já fui por essa estrada, a sua avó já foi. Você acha que essa mãe não sabe que tem perigo na estrada? Quando manda a filha? Ela está mandando com essa intenção, né? De vai lá, agora é a sua vez. Então ela fica identificada como uma espécie de mentor. Tudo isso que eu estou falando é uma coisa que é de método, né? Tem lá o mentor, ou o personagem que aparece uma coisa e é outra, tem a travessia do primeiro portal, a travessia do segundo portal, a jornada do herói. Né? A Chapeuzinho tem muito claro essa jornada do herói, essa menina que sai do seu ambiente, passa por aventuras, enfrenta perigos, ultrapassa portais, volta da morte com um elixir sagrado, né? Volta com uma nova informação de vida, enfim. Isso tem nos filmes nos clássicos. Em todos os filmes tem isso, de um jeito ou de outro, por exemplo. Isso Hollywood usa e abusa disso. Todas as séries, todo lugar tem isso. Então a gente não consegue meio fugir disso ainda. O que a gente consegue, parece, tira isso daqui, põe para lá, esse mentor fica disfarçado aqui. Não, agora eu quero fazer uma peça surrealista, mas se você destrinchar lá, você acha um lugar do mentor, você acha um lugar ali de uma passagem de portal, você acha. Mas fala em qualquer história clássica de Hollywood, Procurando Nemo, por exemplo,
tem lá todo o caminho do herói, né? Todos esses filmes, né? Esses desenhos animados, isso é muito, muito, muito usado. Então, quando você começa a identificar isso, você fala, nossa, tá, vou seguir um pouco esse caminho. E treinar um pouco né? Essa forma de contar. E depois você vai vendo que dá para desestabilizar isso. Você consegue tirar, ter dois protagonistas. O protagonista pode ser uma ideia, pode ser uma vontade, pode ser alguma coisa que não é tão material. Enfim, você vai diversificando, mas você tem ali um fundamento com você muito concreto para lidar. Tudo isso, e quando a Adriana falou aquilo, ela falou, o que eu tenho que ler? Adriana? Aristóteles. Aristóteles foi o primeiro a fazer isso, 400 a.C. Ele foi o primeiro a destrinchar uma peça de teatro, né? Uma tragédia. E tudo que Aristóteles falou, você vê numa novela da Bíblia. Está lá, numa novela da Bíblia. Está em qualquer peça. Está em todo lugar. Então, Aristóteles é fundamental. Assim, e você fala, nossa, há muito tempo já se falava sobre isso, e eu passei alguns anos da minha vida achando que eu estava descobrindo a roda, né? E que é uma questão de inspiração, que é escrever poesia, ser poeta, etc. E deixar que as ideias fluam naturalmente. Então você vai vendo, você vê a obra de longe. Isso. É como se você escrevesse, colocasse lá no quadro e falasse, ali está a primeira cena, mas eu quero agora deslocar, quero fazer um flashback, colocar isso aqui. Essa primeira cena vai lá, mas tem que ter as unidades do Aristóteles. Tem que ter unidade de ação, tem que ter unidade de tempo, né? Tem que ter uma unidade narrativa, porque senão eu perco a mão. Então você vai seguindo os passos de Aristóteles, é muito difícil errar. Então eu anotei agora, uma coisa da arte poética de Aristóteles, que é esse livro. São coisas assim muito básicas, né? Um aconselho que tiver interesse não só de escrever, mas de entender uma peça, né? Entender a dramaturgia de qualquer peça. E ao que, onde e o que. É muito básico. Parece que a gente já sabia, já tinha ouvido falar. Eu não sabia que era Aristóteles que estava falando lá atrás, né? Quem age? Como que tem? O quê? Tem que ter um personagem. Esse personagem, ele tem que ter virtudes e vícios. Não dá para ser só um personagem que tem virtudes. Se ele não tiver contraste, se ele não tem contraste, ele é um pouco mais pobre, né? Então, a Chapeuzinho Vermelho tem virtudes e vícios. Uma grande virtude dela talvez seja a coragem, um vício talvez seja a ingenuidade. De ali conversar com o lobo e acreditar que aquele outro caminho possa ser legal. Né? Se ela for uma personagem sem esse contrário, a gente é assim. Né? Isso acaba criando humanidade no personagem. Então ele recomenda insistentemente que os personagens têm virtudes e vícios. E são os vícios que levam à tragédia, no caso das tragédias. Né? Todos os personagens trágicos são trágicos pelos vícios. Eles são muito virtuosos. Mas o vício faz a tragédia acontecer. Sem vício não tem peça. Uma coisa insossa, chata. Eu não gosto de um personagem que dá tudo certo, vai lá, resolve, acabou, não tem peça. Não tem conflito. Eu tive conflito. Escrevi. O conflito é interno e é externo. Sem conflito, é muito difícil ter peça. Pode ter, você tem que abrir a sua cabeça e falar, sim, acertei uma peça de imagens, né? Nada acontece aqui, mas que bonito, ela é sensorialista, etc. Pode falar. Algumas das virtudes também poderiam cair em vícios e vice-versa? Se transformarem em vícios? Ou tipo, uma virtude também acabar sendo fraqueza, ou assim, tipo... Sim, uma virtude exagerada pode ser sinal de fraqueza. Qualquer. Né? Pode virar uma fraqueza.
Acho que sim. Acho que é possível. Se você escreveu, você pode testar. Não tá fazendo, Desculpa, era mais um exemplo que eu pensei. É que no mito de Orfeu e Eurídice, tipo, o Orfeu acaba virando para Eurídice mesmo quando não deveria, mas era muito. Mas muitos dos motivos de vários mitos do porquê ele ter virado era preocupação e amor pela Eurídice, que também foi o que a virtude que fez ele ir por todos os virar, caminhos. exatamente, eu acho um exemplo. Né? Um excesso de virtude ali desencadeou a tragédia. No fim das contas, a gente pode dizer que o excesso foi um vício. Né? Então, teve um vício ali que está aplicado de certa forma. Então, quem, onde, o quê? Quem é a criação desse personagem, onde as coisas acontecem, que espaço é esse? Né? Definir muito bem esse espaço. Nas tragédias gregas, as coisas aconteciam no período temporal ali concreto. Né? Começava de manhã, acabava à noite. Ali dia. Né? Isso a gente já acabou. Já não demorou muito para a gente ter essa liberdade de fazer, passou um ano, passou 2 anos, foi para lá, veio para cá. Está lá atrás. Mas o onde e o quê? Que é uma das coisas principais, né? O que acontece? Qual é a ação? O que move essa história? O que esse personagem tem que resolver? Ele precisa resolver alguma coisa. Então você tem que ter esse o quê? É uma coisa que impulsiona esse personagem a agir, a fazer as coisas acontecerem. As unidades de Aristóteles é isso aí, né? Criar uma unidade narrativa para as coisas não se perderem, né? Para ter um princípio, meio e fim, com coerência, né? Criar, pelo menos na hora de você inventar uma história, você sabe, olha, isso daqui aqui, o começo, o meio e acaba desse jeito. Se eu quiser começar pelo fim, eu escolho e tento ter essa segurança para escolher e tentar levar isso adiante sem me abandonar. Mas tem um outro conceito também, que é de outro livro, Christopher Vogler, que fala sobre os roteiros, que analisa os roteiros hollywoodianos. Eu sempre começo pelo fim. E eu já ouvi isso de outras pessoas também. Eu comecei a escrever uma peça já sabendo que ela termina. É quase óbvio depois. Porque tudo que esse personagem fala vai levar àquele fim. Então não é, eu vou escrever e vou descobrindo. Tá bom, é o método que você está criando aí. Mas se você já sabe como que aquilo vai terminar, qual é o fim, né, dessa história, não só o fim da última página, né? O que vai transformar, esse personagem vai se transformar em quê quando a peça terminar? Fica muito mais longuinho, de tudo que você coloca antes. Né? Os motivos dos encontros, os motivos dos diálogos, né? Tudo que acontece na peça é em função do fim. A verossimilhança é a verdade da peça. Né? Tem que ser verossímil. Não sei se é com 2 S ou tem só, mas tem que ser verossímil. Acho que é um só, né? São 2, tá certo? Você não tem verossimilhança, você cria imediatamente um gap entre você e o espectador. Né? O espectador fala, é impossível ele ter feito isso. Né? Você pode fazer uma peça em Marte, com as condições de Marte, com a lógica de Marte, mas você tem que seguir uma verossimilhança. Umas coisas que você propõe ali, para não criar um distanciamento, para você não cortar a sua conexão com o espectador. Essa conexão, eu não coloquei aqui, mas essa conexão é a identificação. A identificação também é Aristóteles. Né? Esse personagem, essa história, cria uma identificação. Ele pega o público que tem que estar junto comigo. Tem que se identificar com o personagem e tem que acreditar naquela história. Se acontece alguma coisa que não é verossímil dentro daquele contexto, você fala, isso daí foi um deus ex machina, que também é um termo grego, né? Quando não tem como resolver, vem uma máquina, pega o lobo e fala, não sei como acabar com esse lobo. Joga, fora. Você fala, não dá. Assim é fácil, assim é até eu. Né?
Eu quero ser enganado, eu quero ser surpreendido, sempre. Então, a verossimilhança é muito útil, muito importante para isso. A peripécia é tudo o que acontece. Se o personagem vai lá, se a Chapeuzinho chega, como vocês estavam fazendo no Haikai, fala, mamãe, vou, vá, tô lá, cheguei, entreguei o bolo, voltei para casa, legal. Né? A peripécia é encontrar o lobo, ela se enganada, o lobo chegar na casa da vovó, a avó, a gente achar, a vovó vai abrir, não vai abrir. Né? Eventos que acontecem. Quanto mais surpreendentes esses eventos, melhor. É mais gostoso. Quanto mais você é enganado como espectador, quanto mais passa uma rasteira na gente, a gente gosta. A gente gosta de ser enganado. O teatro é para isso, é para a gente. Quem está assistindo gosta de ser enganado. Eu sei que ali é um palco, eu sei que essas coisas, eu sei que é um filme, mas eu quero sofrer. Eu quero chorar, eu quero rir, eu quero torcer pelo personagem. Eu quero sair transformado junto com o personagem. Eu quero, por favor, me engane. Aí quando não te engana, você fala, faltou alguma coisa. Né? Alguma coisa não estava lá. Eu quero chegar ao clímax. Né? Na verdade, o clímax, não sei o que eu falo, mas o clímax é o ponto alto. A gente sabe, mais ou menos, né? O que é. É o fandagueiro, o caçador chegou, então o lobo está lá para comer a vovó, para comer a Chapeuzinho, é o clímax da peça. E aí acontece uma reviravolta, vem um caçador e mata. Né? Esse clímax leva à catarse. Logo depois do clímax tem a catarse. O que vocês entendem de catarse? Purgação dos sentimentos. Purgação dos sentimentos. É o momento em que eu, como espectador, tão identificado, estou com aquela história, que eu viro aquele personagem e eu sou redimido, o caçador veio e eu estava aqui preocupado e lavou minha alma. Matou o Dead Reutemann. Né? Lá no filme também matou o vilão e o herói. Depois a gente pode brincar com isso, né? Com essa catarse. Não, matou o vilão, ganhou o mundo. Aí vem a parte 2. É muito difícil o vilão ganhar o mundo. Sempre tem um retorno de Jedi. Sempre tem uma... Né? Isso, que quer redimir a gente. Quer trazer a gente para esse lugar da cura. Os teatros gregos, muitos teatros gregos estavam lá em ambientes que eram, né, junto com os espaços de cura. Então você está lá junto, vai falar, eu estou mal, não sei o quê. Tá, então você toma isso, toma aquilo e assiste a peça. Toma os banhos, etc. Vai ali no teatro e assiste uma tragédia. Para você sentir a catarse, para você falar, o orgulho que eu tenho. Nossa, eu estava junto com aquele... Olha o poder que tinha o teatro. O poder que existia, um poder curativo mesmo. E que se mistura com a coisa religiosa, com uma coisa física. Né? Então, quando está lá o tema ali, que até eu tenho que ler 3 vezes para entender o tema que a gente propôs no seminário, que é a fruição, né, de uma peça. O que é a fruição? Não é fruição. Não é ser uma peça fluida, é fluir, é aproveitar. Então é uma das primeiras determinantes, né, de um espetáculo. Quando você vai ao teatro, tá, a criança vai lá, ela quer aprender, ela vai aprender a educação emocional, vai aprender, não sei das quantas, tem a coisa ligada da escola, mas antes de tudo isso tem o prazer, né, aproveitar aquilo lá, fluir aquela história, aquela experiência. Então, essa coisa da fruição é um mote de tudo. Se não tem a fruição, ela fica didática, ela fica chata, etc. Não é arte dele. Hã? Não é arte dele. Não é arte, é outra coisa. É outro tipo de arte, sei lá o que é. Né?
Então, elementos que você acrescenta à fruição são importantíssimos, é isso que dá, né, mais vitalidade. Mas primeiro fluir, primeiro aproveitar, primeiro sair daqui da nossa realidade e entrar no mundo. Talvez o celular tem isso, depois a gente pode até discutir. Não está no mundo virtual, não está no mundo paralelo, né, ser encantado. Sabe, esse sentido do encantamento é muito potente. A gente não pode perder isso. A peça pode ter nada, mas se ela tiver encantamento, ela pode ter nada de conteúdo didático, etc. Mas ela não encanta. Ela não ser encantada. Né? A gente não se perder e falar, nossa, você viu? Choveu. Não, é um papelzinho picado que caiu. Né? Era uma máquina de fumaça que tinha aqui. Era uma luz que estava acendendo. É um ator que passou uma pasta na cara e saiu depois ali normal como a gente. A criança, isso a gente percebe muito, né? Aquela peça é muito clássico isso. Aí vai lá, ela fica olhando o ator e etc, porque aquilo que ela viu em cena, é isso, é você estava lá, aquilo que eu vi lá. Ela acredita. Ela acredita, ela tem Ela fé. trabalha dentro do fio da narrativa. Bom, a narrativa tem isso também, né? A peça tem isso. Quanto mais ela tiver, melhor. E a gente também, quando assiste uma peça adulta, a gente quer isso. Quando a gente assiste um filme, a gente quer isso também. A gente quer sair da nossa sala. E a gente sai. Então, que hipnose é essa que o teatro tem? E como a gente cria isso? A gente começa criando uma história, depois tem encenação. Aí é outra conversa, não é o tema daqui, né? Uma boa história pode não gerar uma boa encenação. E aí, no final, é o desenlace, né? Que é a resolução da história. Então, é mais fácil. Em Aristóteles, básico. Dramaturgia enfrenta desafios? Enfrenta. Um dos desafios é a gente entender isso aqui. Do meu ponto de vista, é um grande desafio. Parece que não sei. A maioria dos dramaturgos, não sei se tem quem se mexe a ser dramaturgo, existe um diploma. Ó, escrevi uma peça agora, assina aqui um diploma. Agora você é dramaturgo. Eu deveria ir para me aceitar. Quando eu ia falar, não, dramaturgo, eu falava, poxa, tá bom. Está dizendo, né? E até hoje não sei, vai muito isso. Mas quando a gente começa a escrever, um dos desafios é tentar entender isso aqui. E para também ser língua, Aristóteles, agora eu vou te bagunçar. Agora eu vou fazer de outro jeito. Agora o conselho que você me deu você acredita que dá certo, que isso funciona. E não sou só eu que estou dizendo, muita gente que diz isso. E a gente pode pensar alguns gênios da história que não seguiram isso. Talvez, não sei se Shakespeare tinha conhecimento disso, não sei se Molière tinha conhecimento, talvez sim, acho que sim. Aí é uma coisa de genialidade. Estou falando assim pra gente como a gente. Então, ponto 1 para mim é entender mais ou menos uma estrutura básica de uma peça. E quando a gente for ler dramaturgia, ou mesmo uma história, eu estava no primeiro seminário que eram histórias, e a dramaturgia da minha ali estava, por exemplo, aquele livro que ela mostrou, que era dos pontos, que abre uma página, não tem um texto nenhum. Segunda página, não tem texto nenhum. 4 páginas de silêncio. Até chegar no primeiro texto do poema. Isso é um jeito narrativo, um jeito dramático de contar uma história. Né? Tem vários exemplos de tudo que aconteceu nesse seminário, das peças que a gente viu esses dias, etc. E daqueles livros lá do primeiro seminário também. Existe uma dramaturgia ali naqueles livros. Então a dramaturgia não está só lá no texto dramático. Né? Você pode pegar uma história qualquer e destrinchar essa história. Isso é útil dentro de uma sala de aula? Isso é útil para o professor? Olha, sinceramente, eu acredito que sim. Alguma coisa
clareia ali. Se você não consegue pegar esse conteúdo e aproveitar, ali, pelo menos como um leitor, você consegue entender como leitor como aquilo foi criado. Você consegue analisar mais, com mais profundidade, essa história. Poderia falar mais com aqueles livros. Pena, já passou. Se fosse um seminário integrado, que tivesse aqui, maravilha, mas todo mundo, a maioria vai cantando os outros, acho que pode fazer isso na cabeça. Né? As histórias orais, histórias que a gente viu ontem também, tudo aquilo lá tem uma dramaticidade enorme. Né? Todos esses livros, você consegue ver dramaturgia ali. Então, várias histórias daquelas, eu falei, nossa, isso é moleza não, isso é muito possível adaptar para o teatro. Consegue ver um caminho de adaptação. Aí, outros desafios, né, que aí sim tem a ver mais com o nosso mundo contemporâneo, e aí eu vou citar um autor que é o Ítalo Calvino. Que para mim também foi muito importante. Não, ele estava falando de outros títulos do livro. Desculpa. De ontem, de outros títulos do Calvino. Tá. Três propostas para o próximo milênio. Já ouviu falar desse livro do Ítalo Calvino? Ítalo Calvino, ele é um filósofo, um escritor, romancista, pensador, foi italiano. Esse livro não é direcionado ao teatro, é um livro que ele fez pensando em conselhos, né, para a literatura do milênio que estava começando em 2000. Então ele dizia que isso aí é o que pode salvar a literatura, né, um caminho para a literatura. Isso me ajudou muito também, e eu sigo isso aqui com... eu tenho muito carinho pelos conselhos do Ítalo Calvino, e eu acho que isso tem muito a ver com os tempos que a gente vive, com a complexidade dos nossos tempos, e eles estão se transformando muito. Se o Ítalo Calvino tivesse vivo, ele morreu em 85, talvez ele já tivesse feito um outro tipo de lista. Está tudo muito rápido mesmo. E isso aqui serve para qualquer tipo de literatura, não só para literatura dramática. Isso aqui serve para tudo, né? Para a literatura em geral. Eu uso muito isso. Eu tento usar muito isso. O primeiro deles é leveza. Ele fala do que é uma escrita leve. É falar sobre plumas, é falar sobre os travesseiros, é falar sobre o ar, é ser poético e mais. Como vocês entendem, alguém tem alguma intuição? Eu queria quer dizer com leveza, num texto. Uma linguagem mais clara. Uma linguagem mais clara. Uma linguagem mais clara. Uma linguagem mais fluida, leve. O que mais? É um pouco disso também. Pouca complexidade nos textos? Não. Os textos podem ser muito complexos. Como que ele consegue se comunicar levemente com a gente? Como que ele consegue... Está mais esse caráter aí da leveza na comunicação. Na linguagem, né? Na linguagem. Na forma como aborda essa Exatamente. Eu posso abordar aqui, né, na porrada as coisas, e posso dizer coisas muito fortes, né? Mas sabendo abordar com essa... A leveza é quase que fosse um acolhimento ao leitor, né? Exato, é por aí. Ela é quase um acolhimento, mas você pode fazer um livro terrível, trágico, sobre guerra, violento, muito violento, mas com uma linguagem leve. Né? Uma linguagem, essa leveza, ela nos ajuda a entrar na história. Diz também sobre o vocabulário, assim, se é um vocabulário mais acessível, não? Acho que sim, também. Acho que é um conjunto de coisas. O vocabulário acho que está dentro desse conjunto. Né? A linguagem, ela abarca do vocabulário, mas a própria forma, né, de contar essa história. É uma forma de contar a história como um todo. É uma forma leve de contar. Você vê isso nos livros do Ítalo Calvino.
Tem a ver com É fácil ler, é gostoso ler. Por mais duro que possa ser a história que ele está contando, ele tem uma leveza ali. Tem a ver com a metáfora, né? Vai trazer muitas metáforas no texto. Daí deixa o texto leve. Diz de um jeito mais leve, né? A metáfora, acho que no caso, é um dos elementos que ele usa como linguagem para deixar um texto mais leve. O segundo é rapidez. O segundo conselho dele. O que vocês entendem por rapidez? Um pouquinho com medo. Deixa rapidez ali, porque a gente já está num texto tão rápido, né? Eu só posso dar exemplos, né? Que a gente pega muitos romances curtos, que daí tem um pouco a ver com a leveza também, e essa rapidez é que os capítulos têm uma página. Eu acho que isso é reflexo da influência desses itens aí do Calvino, né? Mas tem livros grandes, que podem ser rápidos. Livros robustos que podem ser rápidos. Eu acho que existe uma palavra que a gente pode entender também como um esclarecimento da rapidez, mas eu vou esperar vocês. Não é o excesso. Poderia ser como passado para compreensível, tipo, talvez uma junção do primeiro com o segundo, talvez, tipo, a rapidez que você pega a informação passada pelo livro, talvez, porque daí poderia estar também presente nos livros robustos, porque como você vai de um ponto a outro e pegar essas informações? Você gostaria que fosse de uma forma rápida, de forma leve. A forma rápida. Vai fazendo conexões, né? Do entendimento. Ele faz conexões o tempo todo. Ele sugere conexões o tempo todo. Está em algum lugar aí. Você vai ter esse. Está relacionado com a síntese das ideias, assim? Essa rapidez? Porque uma ideia muito... Não? Não ser prolixo, não ficar enchendo linguiça, assim? Encher linguiça? E não é bom encher linguiça em lugar nenhum. Não, eu acho que não é. Estou me sentindo difícil. Seria, assim, do tempo de duração da história, assim, por exemplo? Não, tem história que pode ser curta e não ter rapidez nenhuma. Tem história que pode ser muito longa, muito comprida e ser rápida. Uma leitura, a rapidez... Eu acho que a falha que... Pode falar para eu. Não teria a ver também com a questão da compreensão, porque daí eu acho que liga a leveza, né? Um vocabulário um pouco mais leve, uma linguagem mais fluida. Mas isso cria rapidez? Cria, porque se você lê um livro com muitos vocábulos que você não compreende, você tem que ir até o dicionário. Mas eu acho que ele não sugere ali na leveza palavras fáceis, vocabulário fácil, pelo contrário, aliás. Eu acho que ele é muito sofisticado. Ele prima pela sofisticação, mas é uma sofisticação. Mas você pode ser leve. Mas é aquilo. Então, a gente tem um lugar também que o leve tem que ser fácil, de fácil compreensão. A leveza não é isso. Acho que não dá para a gente destrinchar cada uma. Talvez seja melhor vocês depois lerem lá sobre a leveza, mas não é muito bem isso aí. A leveza está na questão da linguagem. Então ele está na forma da comunicação que ele traz para o público. Desculpa, na forma da comunicação? Na forma a rapidez está na forma que o escritor se comunica com o leitor. Normalmente. Eu ia falar, era na verdade dando um exemplo do contrário da rapidez, que seria tipo a extensão, tipo aquela coisa que às vezes pode ter um livro que é rápido, mas ele se estende bastante. Ele se estende, bom, é ritmo. A rapidez do Calvino é ritmo. Ele é exemplo de Proust. Proust em busca do tempo perdido. Sei lá, 9 volumes gigantes, mas esse Calvino tem ritmo. Tem ritmo. Então, a rapidez para ele é o manejo do ritmo. Andamento, coisas que acontecem
né, reviravoltas. Você pode demorar, mas revira ali, vai. Está chegando no seu limite de leitor e aquilo te leva para outro lado. E você fala, nossa, essa história foi para cá, essa história foi para lá, mas eu estou há 3 anos lendo esse livro e a história agora veio para cá e apareceu um personagem e manejar o ritmo, é ritmo. Então a rapidez não é escrever uma coisa curta. Não necessariamente curto tem ritmo, pode não ter. Né? Não vamos falar de haikai, aí não vale. Né? Isso é muito útil para a literatura dramática, que é uma peça de teatro. Peça de teatro sem ritmo. Hoje em dia, peça de teatro para criança sem ritmo, hoje em dia, você está sujeito a um problema na sua frente. A criança está lá, ela está cada vez mais, além da própria característica da idade dela, ela fala assim, ela fica com o celular, é tudo papo, o que é? Venha me dar informação. Me tira daqui, não dá, já entendi. Outra coisa, já entendi. Me dá uma outra informação. Já entendi, me dá mais caminho. Né? A criança é muito mais exigente nesse lugar aí. Então a gente saber manejar esse ritmo, uma peça conseguir testar isso pelo menos, né? Experimentar, acho que é fundamental. Estou falando, isso aqui serve para literatura para peças adultas e infantis. Né? Falando, fica parecendo que a gente está falando só da literatura dramática, né? Para a criança mais ainda. Exatidão é o terceiro conselho. O que é uma história exata? Uma passagem exata? Eu diria que está atrelado aos fatos, pode não ser nem algo como algo da nossa realidade, mas talvez também nas próprias regras que está ao redor do livro. Tipo, por exemplo, livros de fantasias tem esses elementos de magia, mas todos eles têm suas próprias regras, talvez. Então tem esse nível de exatidão. Como funciona. Talvez. É um exemplo. Sim. Exatidão tem a ver com escolhas. Quando você falou exatidão, me veio a questão da pontuação, por exemplo. Pontuação? Como pontuação? Pontuação gramatical? Não. Me veio uma coisa de forma mesmo, assim, as escolhas que eu faço com relação a terminou aqui essa frase, terminou aqui esse parágrafo, terminou aqui, eu quero pontuar, eu não quero pontuar, eu quero... Porque eu estou vendo esses itens aí muito relacionados com a literatura atual, com a literatura que a gente tem. Eu estou falando mais da literatura, não estou falando tanto da literatura dramática. Tá? Mas me veio forma. Quando falou acho que tem um pouco a ver com a forma, tem também muito a ver com a ideia. Não é? Uma ideia exata. Com foco? Com foco, com direção. Ele sabe o que ele está contando. Ele sabe o que ele quer. Aquele autor sabe o que quer. Ele sabe o que ele quer dizer com aquilo. Mesmo se ele transversal, mesmo se ele se desviar um pouco, ele escolheu aquilo. Ele está fazendo aquilo com uma ideia na cabeça. Ele quer te levar ao distanciamento da história principal, para você respirar um pouco e voltar. Ele tem o caminho exato diante dele. O caminho é aquele. Ele sabe o caminho a seguir. Então ele não se perde, ele não deixa a história caminhar por ela mesma. Ela pode tomar qualquer rumo. Ele tem aquele domínio da história, da narrativa. Visibilidade. Imagem. A imagem. Tudo que é imagético. Tudo que cria imagem. Ele dá um exemplo trouxe também. Então, está lá, ele vai descrever o ensino que esqueci o nome da personagem lá principal, do seu treino, pega o lenço e aí tem 8 páginas para descrever o lenço. Olha que aventura do Proust. Ela vai em 8 páginas descrever esse lenço com ritmo. Eu quero que não esteja chato, eu quero que a pessoa goste da descrição do lenço.
Eu quero que ela veja. Quando você está lendo, você está criando uma tela mental na sua cabeça. Né? Você está vendo. Quanto mais o poder de visualidade essa história conseguir trazer, melhor. Isso serve para o teatro, para uma peça de teatro, mas claro, quanto mais se entregar para o diretor, ó, essa cena, você não consegue imaginar? Você não consegue imaginar? Ah, eu não sei como fazer isso. No teatro simbolista, aquele link. Meu Deus, a pessoa está não sei aonde. Beleza, chutou o pau da barata, mas quanto mais você dá esse poder de visualidade para as palavras, mais felizes as palavras ficam, porque é para isso que elas servem dentro de uma história. Para criar imagem. Né? Para a gente fazer essa alquimia. Sair do 2D, sei lá que D, que é um papelzinho, um negocinho escrito, para uma imagem na sua cabeça. É uma grande alquimia, uma grande mágica. É um dos grandes poderes da literatura, um dos grandes poderes de uma peça de teatro. Em uma peça de teatro você tem ainda a possibilidade de transformar aquilo em cena, ali na cena, saindo da palavra. Então, eu vou te ajudar a ver, a enxergar essa história como esses elementos aqui. Pessoas que estão contadas ali, etc. Né? No caso do Calvino, ele está falando de um romance, que você tem o quê? Você e o papel. Você e as letras. Entre você e as letras, existe um mundo gigante pulsando. Existe uma tela ali interdimensional que sabe lá, quem alguém um dia vai criar, já estão criando esse plasma, né? Você pega, abre e vê as coisas acontecendo aqui, mas isso já é antigo. A visibilidade também pode entrar na parte que você falou da pessoa ser enganada por isso, porque é muita... Um exemplo que eu posso dar, tipo, no romance, tipo, tem às vezes um casal que você pode encontrar que não tem química ou algo assim. E, tipo, essa também seria uma parte da visibilidade de ser enganado também? Eu acho que essa coisa de ser enganado acho que tem um pouco a ver. Tem algum tipo de ligação, sim, né? Você conseguir criar essa imagem e isso acaba criando identificação. Ou uma crise de identificação para você, né? Criar abrir esse canal aí. Né? Se você está vendo a imagem, dificilmente você vai perder a conexão. Conexão. É uma ótima palavra para hoje em dia, né? Visibilidade. Por que a gente está conectado? Por que uma criança está conectada hoje em dia com o celular? Por que o celular cria essa conexão da criança? Como que a gente faz para criar essa conexão em cima, né? Ou na hora de escrever? Visibilidade é uma das chaves para isso. Multiplicidade. Todas as coisas, elas se misturam, né? Elas, meu Deus, tem que ter tudo isso. Elas são fortes e independentes também. Multiplicidade. Uma história múltipla. É uma história que tem várias histórias, não entendo. Mas é uma história que cria possibilidades de caminhos dentro da sua cabeça. Diversas combinações. Faz as suas sinapses acontecerem de outra forma. Ela tem vários elementos que se conectam ali, né? Não é uma história, é isso aqui, só. Não, você consegue criar relações dentro da história. Uma história múltipla de ideias, de caminhos, de possibilidades, de surpresas, né? Quanto mais essa multiplicidade acontecer, segundo o Calvino, mais riqueza essa história tem. Essa multiplicidade ela pode se dar de várias formas, não só com a introdução de não precisa ter 5 núcleos, e todos eles com vários problemas, e esses personagens vão se relacionar, vão se cruzar. Não é só esse tipo de multiplicidade. É uma multiplicidade que se cria na sua cabeça também. É você criar ideias. Você pode estar fazendo escrever uma história com um único personagem. E ele te levar a pensar várias coisas. Né? Então, você criar ali dentro da sua cabeça várias possibilidades, né, com esse personagem.
entender a complexidade dele, entender complexidades dentro da história, entender complexidades de um jeito leve, com ritmo, e de um jeito que não faça você se perder no final da história. Quando acabar de ler o livro, você fala, ah, sim, é sobre isso. Não tenho dúvida. Ah, ele não me deixou dúvidas. Entendi. Isso é verossímil para mim. Esse personagem, essa narrativa. E pensei milhares de coisas. Intuí milhares de coisas. Aqueles livros do primeiro dia do seminário, a gente pode identificar muitas complexidades, muita multiplicidade naquelas histórias. E são histórias que você fala, nossa, tem 5 páginas e uma linha para cada página. Vou escrever livros infantis. Beleza, vou publicar livros. Né? Vai fazer um haikai. Um haikai potente. Para ver se é fácil, se é gostoso de fazer, se é violência. Então a multiplicidade está dentro de um haikai. Né? Não precisa de uma história muito complexa. O haikai é um ótimo exemplo de multiplicidade. Você pode ficar dias pensando sobre o haikai e vendo imagens e tendo essa visibilidade dentro de uma frase. O povo está querendo falar lá atrás. Fala. Você levantou? Não? Eu não tinha falado. Pode falar. É que você falou de, livro infantil é fácil. Não é, e eu vi isso um pouquinho pela experiência da minha irmã. Porque ela fez, para o TCC dela, ela fez uma história infantil. Isso foi muito trabalho, foi o TCC dela. E talvez futuramente, caso ela vá nessa direção, talvez até mande livro. E recentemente também saiu outro livro, um livro infantil, que a minha irmã ilustrou. Que foi muito bom, foi feito um escritor aqui de Blumenau, gente. Vovó Hilda. Que, sério, muitas vezes eu conversava com ela pelo celular, porque ela comendo livro. Mas o que você quer dizer? Que não é fácil. Que não é fácil, eu já vi, tipo, ela bastante cansada e quando ela também tá mudando. Agora, sim, pode ser que seja fácil, se você tiver uma grande inspiração, se você tiver. Você não precisa também ser aquela pessoa que agora sigo regras e não posso fugir das regras. Claro, você pode até falar daqui a pouco, né? Acho que a multiplicidade fica fora, né? Da nossa cabeça até. E aí o último, que ele não chegou a escrever, ele morreu antes de escrever a última conferência, que é consistência. Ele deixou algumas coisas anotadas, mas a gente pode identificar mais ou menos o que ele quis dizer com consistência. Uma obra tem que ser leve, tem que ter uma linguagem que nos abrace, tem que ter ritmo, tem que ter um caminho muito claro, percorrer um caminho claro, levar o leitor das mãos para o leitor, não deixar o leitor desamparado. Só se você quiser de propósito, né? Agora fica aí e eu vou te pegar daqui a pouco. Mas com escolhas muito exatas. Criar imagens, criação de imagens, ter multiplicidade, né? Multiplicidade, complexidade ali da história, de personagens, eventualmente, mas criar essa multiplicidade na nossa cabeça, no nosso pensamento e ter consistência, que é para fechar tudo. Né? É uma história que faz um sentido, que ela nos diz alguma coisa, que ela é necessária. Você fala, sim, isso é útil para mim. Ele não usa essa palavra útil, mas é muito aplicável. E quando eu falo de útil, parece que a gente está falando, sim, um abridor de latas é útil. E é mesmo. A literatura, ela tem uma utilidade. O teatro tem uma utilidade. Ele pode. Só essa pergunta já dá dias de discussão, né? Do que é útil, do que é produto, do que é mercado, enfim. A consistência aqui que eu ouvindo é esse lugar da necessidade. Né? Ela vive
aquela história vive, ela consegue se manter, né? Apesar do tempo, apesar da época, não interessa o leitor que está lendo, ela tem uma consistência. Ela não se desmorona, não depende assim, não, tem que ser leitor da Dinamarca, só. Não, ela chega em todo mundo. Ela consegue ter esse poder de ser pulverizada. Então, esses dois aqui, eu acho que respondem em grande parte assim, que a literatura dramática tem como um grande desafio, do meu ponto de vista. Aí eu também no artigo coloquei os outros pontos que são mais atuais, assim, mais... Ai, meu Deus do céu, 10 e 20, né? Não. Fazer um intervalo com a culpa da Dona Terezinha, e aí a gente continua. E aí eu falo rapidamente aqui rapidamente dos pontos que estão no artigo, que é muito rápido. Isso. E quando vem algum diretor, algum ator que quer mudar aquilo que a gente escreve, quando eu vejo tudo isso que o senhor passa, eu vejo todo o trâmite que a gente percorre para poder escrever, a técnica, todo o olhar cauteloso que a gente tem com a peça na hora de escrever, mas às vezes vem algum diretor ou algum ator e faz algumas mudanças durante a peça. É normal ter esses ciúmes. Uma vez eu fui numa palestra da FURG, onde foi comentado por um dramaturgo que a gente tem que deixar isso acontecer, que a gente não pode se apegar àquilo que a gente escreve. Só que é normal a gente ter esses ciúmes com aquilo que a gente acaba escrevendo, não querer mudar, não é egoísmo da nossa parte, é uma pergunta mais pessoal assim, mas que surge essa curiosidade. Se é só meu, enfim. Sei, talvez eu tenha também um pouco de ciúme, mas às vezes as mudanças também são ótimos ensinamentos, né, pra gente. Você fala assim, eles querem mudar por quê? Né? Não estão gostando? Às vezes ter essa escuta também, de entender os motivos disso. E se mudam, você, com distanciamento, fala, eles mudaram e ficou melhor. Ou, não ficou tão bom. Qual é a medida? Né? Quem dá a medida? É você, é o público? Quem que dá essa medida? Assistir as peças que a gente escreve é um ótimo exercício. Então eu tive essa felicidade dessas 34, 37 peças, todas foram montadas. Não sou daqueles escritores de gabinete, sabe? Que não tem nada para fazer, eu escrever uma peça. Não tem nada para fazer, não faço nada. Quando vou fazer é porque tem alguém que tem um motivo assim, para aquilo você escrever. Tal, para alguém quer uma peça, etc. E aprendendo também. E muitas dessas peças eu mesmo dirigi. Né? Então, nos últimos tempos, outras pessoas estão dirigindo. E outras pessoas de longe estão dirigindo. Aí eu vou assistir e vejo o que eles estão fazendo. Como que entenderam a peça. E é um jeito de aprender também. Pode cortar aqui, mudaram. Funcionou dentro da vontade deles, talvez, ou fizer do jeito. Mas quando a gente escreve, você escreve para o mundo. Né? Se você ficar doida ali, patrulhando, acho que não sei se é uma coisa muito saudável. Né? É tentar entender, fazer esse exercício de distanciamento mesmo. A gente deixar um pouco orgulho, etc. Eu sei que não é fácil, mas deixar um pouco de lado, tentar ver com o público se realmente aquilo está chegando, assistir, no caso das peças, da matéria, ver como aquilo chega, como que o que você escreveu chega. E ter essa disponibilidade para melhorar, mudar ou manter. Né? Sei lá, acho que é isso. Pois não. Muito obrigado, Marcelo, pela clareza das colocações aqui e a apresentação desse esqueleto da poética do Aristóteles, na perspectiva do que é uma tragédia grega. Acho que é super bacana, né? E depois com o Ítalo Calvino. Mas a minha
minha curiosidade, para ver o que tu pensa a respeito daquilo que a gente hoje chama de dramaturgia explodida, ou da dramaturgia fragmentada, que é uma pena que o Oswaldo Mariano não esteja aqui, porque ele montou diversos espetáculos nessa perspectiva. A Ficção Sentimental Contra-Ataca, por exemplo, né, que ficou em cartaz lá no Teatro César durante meses, lotado aquele teatro sempre, é um bom exemplo daquilo que se chama de dramaturgia explodida. Tem nessa, não sei o que pensa disso, e é possível fazer uma anatomia, vamos dizer assim, dessa dramaturgia. Explica para a gente o que é uma dramaturgia explodida. Como tu não sabe isso? Dramaturgia explodida é o que a gente... Por cima, mas... dramaturgia explodida é aquela dramaturgia que não está mais interessada na apresentação de uma narrativa linear. Que não é aristotélica. Que não é aristotélica, que não está interessada, por exemplo, na apresentação de um conflito. A ação dramática, ela não se dá, se é que tem, não se dá pela relação de causalidade provocada pela ação dramática, pelo diálogo que vai construindo, né, esse conflito para chegar no ápice, no clímax, e depois temos o salto qualitativo, ou seja, é um outro tipo de dramaturgia, né? E aí o exemplo, lembro bem, por exemplo, do que é a dramaturgia de Ficção Sentimental Contra-Ataca, que é um exemplo. Ele pega um tema, né? Ele escolhe um tema, que é a cidade grande, e diversas visões sobre isso. E ele cria uma quantidade de cenas em torno desse tema, mas ele não é conclusivo, não tem uma narrativa. Mas você não identifica? Acho que talvez a gente possa até identificar elementos dentro dessa dramaturgia explodida, disso tudo aqui. Por exemplo, um grande tema, um grande personagem, mesmo que não seja um personagem ali, a cidade, o grande personagem, ela está sempre em conflito com quem? Com os habitantes que estão ali nela, com ela mesma. A gente consegue pontuar alguma coisa. Talvez você fala da coisa da implosão aristotélica, está mesmo nesse lugar que a gente vai mais no direto, né? Não tem um personagem que briga com um outro personagem e que se resolve lá na frente. Esses personagens estão espalhados, talvez com outras características ali. É o que eu falei no começo, acho que eles saem desse lugar da materialização e podem ir para a subjetividade. Mas existe ali. Então você cria o quê? Um mosaico de imagens sem sentido, que você acha que não tem sentido, mas quando eu estou assistindo, eu estou criando como espectador um sentido para aquilo. Né? Então eu estou criando uma dramaturgia. Você está me proporcionando a mesma dramaturgia ou a gente está fazendo um texto polifônico, como foi no começo? Eu te apresento aqui, cada um cria na sua cabeça a sua própria dramaturgia. Isso é possível. Isso. Agora, se eu estou também apresentando aqui alguma coisa que aparentemente é uma sopa, é um sopão de ideias, mas eu tenho domínio, eu tenho uma consistência aqui nessa... Isso talvez não melhore, né, a percepção que você pode oferecer para o espectador. Eu acho que usar de um jeito menos linear esses exemplos, se a gente usar, talvez eles possam ser aplicados em qualquer tipo de história, em qualquer tipo de evento cênico, né? Não só numa história que cria ali um caminho aristotélico, qualquer tipo. A gente viu aqui no festival, que é o primeiro espetáculo, né, do festival. Aqui espetáculo tinha uma dramaturgia, tinha. Nesse sentido aristotélico, não tinha, mas tinha uma dramaturgia. Né? A gente pode até comentar sobre, se for o caso, um dia, como que aquilo funciona. Né? Onde poderia ter mais? Onde que a gente se perde dentro daquela história? O que pode, né, criar mais ganchos, etc. Mas a gente consegue identificar coisas ali.
Você vai falar, qual é o conflito daquela primeira peça de Pedro, que era uma peça mais visual e poética, etc. A gente pode começar a destrinchar e tentar achar. Você fala, não tem, e se tivesse? Né? Será que prescinde mesmo, né, disso? Então, eu acho que tem tantas possibilidades, né, quanto tem de autores, quanto tem de inventores. São inúmeras possibilidades. Elas podem funcionar mais ou funcionar menos, né, podem seguir caminhos diferentes e senão a gente também vai ficar preso num padrão clássico, e não é o caso, a gente já saiu disso antes do século XVII, sei lá, XVIII. Né, já começou a destruir. Beckett não existiria. Apesar de Beckett ser bem tradicional, né, no sentido dramático ali. Mas ele é pós-guerra, né? Pós-guerra. Nossa. Mas todo o teatro simbolista, Também. né, que não tem isso preto. Mas também não é montado. É bem difícil você montar uma peça simbolista Que fala de meter dentro da vida. Em poucas montagens. Mas tudo é possível, é uma questão de gosto e de comunicação. O negócio está se comunicando? Consegue se comunicar? Maravilha. Consegue se comunicar, está ótimo. Agora, se não se comunica, talvez você esteja fazendo para você. Você esteja fazendo um experimento ali. Não consigo entender muito quando. Não está chegando. Ou a gente se surpreende, fala, nossa, conseguiram, né, fazer de um jeito. Lembro de Abaúfu, que é uma peça da Companhia dos Atores, que, né, do Rio de Janeiro. Uma peça que funcionava muito, e era Borges? Não, era Borges, né? Jorge Luiz Borges. A inspiração. Um monte de imagens desconexas, aparentemente desconexas, né? E no fundo, uma dramaturgia paralela muito potente. Muito potente. Então você estava assistindo uma aparente bagunça, mas a sua cabeça estava ali no que o Calvino fala, da multiplicidade. Está criando o tempo todo. Você está falando alguma coisa, a gente está acostumado, nosso cérebro está acostumado a criar narrativas do que a gente vê. Estamos preparados para isso. Aí você pode dificultar mais ou menos. Né? Aí vai depender da ilustração de quem está assistindo, tanto que aquela pessoa consegue ser subjetiva assistindo aquilo, tanto que ela está preparada, né, para embarcar metaforicamente numa história. Enfim, eu venho nada contra, adoro isso aqui. Mas é funcionar, né? Ser funcional, pelo menos nesse sentido da comunicação. E de um jeito que seja acessível a todos, não só uma classe que entende teatro. Uma coisa que consiga se comunicar com qualquer público, em qualquer lugar. O ideal seria isso. E acho que, como eu falei lá no começo também, isso tudo aqui é uma base. E depois, sim, pode ser completamente, né, reorganizada. Como reorganizar isso é a nossa função hoje em dia, se a gente tiver essa vontade. Se o teatro contemporâneo tem essa vontade, tem êxito, de se reinventar o tempo todo. Às vezes a gente se reinventa com clássico. Né? Eu falo disso, eu tenho um livro do Calvino que é porque lê os clássicos. Né? Ele faz a defesa dos clássicos. É isso aqui no alto do homem. Né? São os clássicos que trouxeram esses pontos à tona para ele. Os clássicos que funcionam têm essas características. Então, né, é um jeito da gente identificar. Não quer dizer que para ser bom tem que seguir isso. Vários jeitos, ser bom. Sei lá, eu acho que eu quero fazer uma pergunta. Posso fazer? Obrigado. Você disse para nós que ninguém escreve sem saber o porquê, ou o quê, sobre o que vai escrever. Né? Eu queria te perguntar se você, como escritor, escreve sem pensar, por exemplo, para quem você escreve. Não, eu escrevo pensando, para quem? Agora eu escrevo pensando para quem? Mesmo que meu público é um, sim, criança. Mas eu penso assim,
por quem vai receber. E aí tem essa conversa de teatro para todas as idades, que agora já acabou ficando desgastado isso mesmo, né? A gente estava ouvindo aqui mesmo. Porque eu falei, eu sempre fui um dos que... Não, é um teatro que não é só para criança, é para todo mundo. É teatro para família, é teatro para todas as idades. E aqui, no Blumenau, eu ouvi isso. Eu falei, também, sabe que já está em lugar comum? Isso, né? E queria pensar também. É tão bom também você falar, também entender a criança de um modo Piaget da vida, né? A determinação cognitiva da criança. A criança, até os 4 anos, entende a metáfora da Terra do primário ponto. Então, estudar Piaget, para mim, é legal, mesmo para você dizer, Piaget foi ultrapassado. Ou não foi. Mas ter esse... saber disso é muito útil mesmo. É legal saber para quem a gente escreve. Isso ajuda também. Não é determinante, mas ajuda muito. Você sabe que no início do século XX, uma família de jornaleiros da Itália veio para o Rio de Janeiro, a família Segreto, e eles depois compraram um teatro, 2 teatros, e começaram a montar espetáculos. E os espetáculos faziam sucesso relativo dependendo do público. O que eles inventaram? A coisa simples que é um teatro por sessões. Então eles faziam uma comédia às 6 para as senhoras, às 8 para os funcionários públicos, às 7 que acabavam saindo do trabalho, e às 10 para o público em geral, principalmente senhores e senhores adultos, senhores solteiros, senhores que ficavam na noite. Eu estou com um probleminha na língua e na boca, vocês me perdoem se por acaso eu titubear na fala, mas o pensamento continua certo, tem foco. Bom, e aí ele inventou essa sessão de teatro por sessões, eles inventaram os jornaleiros, eram jornaleiros, donos de banca de jornal. Fizeram dinheiro e compraram teatro. Muito bem. Qual era a diferença? Por que eles fizeram isso? Porque a mesma peça, às 6 horas, era montada para as senhoras com um texto. Era a mesma peça. Às 7, ele já relaxava, já permitia que os atores improvisassem e dissessem algumas coisinhas mais picantes, ainda leves, mas sorrateiramente esdrúxulas. E a sessão das 10 era já uma vacalhação total, as pessoas diziam o que quisessem, diziam palavrões, soltavam o verbo, tinham toda a liberdade, sem perder o sentido da peça, sem perder o eixo da peça. Então, essa é a ideia do público que se modifica, e que modifica o espetáculo, que pode modificar o espetáculo. O autor que escreve, sabendo para quem escreve, ele escreveria a mesma peça com nuances, para as 6, para as 7 e para as 10, ou para as 9. Por isso eu lhe perguntei se nós temos a liberdade, por exemplo, de escrever para crianças sobre todos os temas que podemos hoje em dia escrever para adultos. Falou-se isso hoje, comentou sobre a possibilidade de nós escrevermos para crianças, para a criança um tema que o adulto compreende. O adulto absorve bem, mas a criança tem que você precisa tratar disso de uma outra forma. Discutimos pouco sobre isso, mas é uma questão a pensar. Podemos tratar de todos os temas, como o Jimmy Brest trouxe a ideia de que ele veio em São Paulo e no Rio estão tratando de peças sobre a morte e sobre outros temas que, a princípio, serão apenas temas para adultos. De maneira que vocês pensem se nós podemos, se um dramaturgo dá conta, ou se é interesse dele, talvez comercialmente sim, escrever uma peça com tantas nuances. Uma observação, uma pergunta. Né? Não. Marcelo, eu queria perguntar uma coisa sobre temas. Temos ali as 6 propostas para o próximo milênio e se você tivesse que pensar os 6 temas, que temas tem na sua cabeça atualmente? Você já escreveu 37 peças encenadas. Que temas faltam? Ou então, que temas o teatro para crianças precisa hoje? Que esteja no palco, que seja escrito. Me fale o que tem na sua cabeça atualmente sobre isso, sobre os seus próximos temas. Eu acho que isso aí entra um pouco no que eu escrevi aqui para
revista, né? Eu acho que essa é uma dos desafios mesmo. Acho que tem algumas coisas que me mudam. Quando você fala da alma humana, do ser humano, né? A gente não mudou muito na essência. A gente não mudou nem na selvageria, nem na delicadeza, né? A gente continua selvagem, comendo animais, a gente só não sai do porrete pegando o animal lá, destrinchando e comendo como a gente fazia no tempo das cavernas. A gente come com garfo, colher, mesa, bonitinho, não sei o que, mas a gente continua selvagem. A gente está muito mais sensível, né? A gente tem a humanidade melhora. Por mais que a gente diga que estamos muito feminino, mas a gente está melhorando. Tem uma coisa básica ali na gente que não perde nunca. Então, falar sobre isso, falar sobre temas que levam a esse caráter do humano, acho que não vai acabar tão cedo, né? Aí tem esses temas pontuais, que a atualidade parece que existe. Então eu recebo muita gente falando, recebo propostas assim, eu percebo uma coisa sobre a internet, né? Você está vendo? As pessoas estão lá no celular o tempo todo. Faça só, eu tenho vontade de fazer isso. Eu não sei fazer, falo, tá aqui. Exemplos bons, assim, eu falo, não tem um telefone, nenhuma peça que eu escrevi, porque daqui a pouco pode existir mais telefone. É melhor falar de coisas que são mais atemporais e que têm a possibilidade de ultrapassar grandes períodos, do que falar de coisas pontuais. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que tem uma exigência. Se a gente também tentar resolver, atacar a questão atômica da coisa, né, aí aquilo pode ajudar a melhorar a gente na sociedade, a gente nas relações. Então, entra um pouco nessa coisa da educação emocional também. Sempre que tem essa coisa da educação emocional, é uma coisa que me interessa. Então, o teatro tem muito esse poder, muito ligado à escola, né? Você fala assim, o teatro é um complemento à coisa, né, do ensino, da didática, é total, mas não vai te ensinar a multiplicar, a divisão, a dividir. Né? 4 dividido por 2, isso ele não ensina. Ele pode ensinar a dividir outra vez, ele pode ensinar a generosidade. Ele pode ensinar a criança a dividir o seu alimento com o outro. Né? É um tipo de educação emocional muito mais útil do que ficar lá dando uma lição. Isso a escola pode fazer. E não é nem a função da escola só dar informação. Acaba fazendo isso, né? A função da escola, no meu ponto de vista, é outra. Né? Formar pessoas. O teatro está meio dando essa porta, dizendo, crianças, vocês nasceram agora em 2024, meu conselho para vocês, viverem nesse mundo que a gente está, é mais ou menos esse. Não, pensem sobre isso que a gente está vivendo. E isso pode gerar um tema pontual. Mas eu não fico pensando nos temas pontuais. Geralmente, as pessoas vêm com temas, vêm com pedidos. E aí eu tento rebolar aqui, rebolar lá e fazer do meu jeito. Sim, estamos falando da família. Estamos falando daquilo. Napoleão, por exemplo, que veio no ano passado, não é que fala disso tudo. Teve essa urgência da educação, das relações familiares, mas isso é uma coisa que não vai mudar com o tempo. A gente nasce numa família. A criança vive na família, a criança vive na escola. Ir para a escola é a primeira saída de casa, é o chapeuzinho vermelho. Né? É a relação dela aqui no mundo fora de casa. A relação fora de casa é a relação dentro de casa. Então, tem alguns grandes temas que me perseguem. E aí, das ciências que me peças, se eu for pegar lá e você sabe melhor bem, muitas falam sobre a mesma coisa. Você vai ver lá, o grande tema é passar do tempo, como entender o mundo. É isso. E alguns exemplos, assim. Eu vejo um pouco essa repetição. E também tem isso, né? A gente escreve e a gente está fazendo a terapia. Você está falando para você mesmo, está falando de você. Por mais que você fale, não, você não sou isso.
Você consegue entender a pessoa se você lê aquilo lá com um olhar clínico de você mesmo. Então, essa coisa da autocrítica também é nesse lugar aí, ó, que no bom sentido. De, nossa, eu não entendo um pouco com isso que saiu de mim, que veio, né, pela lugar. Essas coisas de, a gente é só um canal, parece piegas, mas tem uma verdade nisso aí também. Sem ser, aqui psicólogo, isso está trabalhando. Mas escrever é um ato terapêutico, escrever poesia, escrever qualquer coisa. Se você destrinchar, fazer, você entende, você não entende Clarice Lispector, o que é Clarice Lispector, a partir do que ela escreve. Não entende a gente, todos vocês, grandes escritores, você entende a alma da pessoa, é um jeito psicografado de mostrar o que a pessoa é. É uma radiografia do mundo. E peças para criança não deixam de contar o que a gente é. E como a gente entende o mundo. Quanto mais a gente se aprofunda nisso, né? Porque também você pode ir pelo modelo. A gente muitas vezes vai pelo modelo. Não, peça para criança, assim, isso aqui, aquilo ali, tem uma música, tem outra, e pronto, e acabou. E vamos tirar uma foto com todo mundo? Vamos. Aliás, isso também acaba com um pouco da assistência, né? Acaba a peça, o cara tá lá, já de figurino, já tirando a foto, obrigado, né? Fica um pouco dito com dó, assim. Ai, fecha a botina, deixa a gente. Ai, não vi sair para tirar foto com todo mundo. São umas coisas que a gente aceita porque é divertido, etc. Mas eu sempre fico esperando essa coisa do encantamento, sabe? Você assistir e falar, nossa, não precisa nem falar. Oi, gente, nós somos a companhia tal, sigam a gente no Instagram, obrigado por vocês terem vindo aqui, né? Deixa lá, tchau, cachorro, deixa a gente para a história. Estou esperando peças assim que me impactem, que possam me impactar. Essa que eu faço, muito crítico, né? Fico assistindo as coisas que eu faço, tá próxima, ele não tem como falar isso para todos, porque ele vai achar, ele quer falar no final. Ele quer tirar, entendeu? Então tá, vai fazendo aí, um dia lá na frente, quem sabe. Eu não faço a minha parte, escrevo e falar, espero que isso dure pelo menos 20 anos. Então, quando eu pego peças antigas e falo, que bom, tá viva, dá para montar a minha, já está virando 20 anos, ótimo. Porque a maioria das peças é isso, de novo, cheio de preconceito. Tipo Paixão de Cristo, você fala, vai contar a Paixão de Cristo, mas você não sabe como que é o fim? Você vai montar Hamlet, mas você não sabe como que termina? Então não se interessa, né? De assistir, o que tem ali de Deus? Inclusão também vai responder para Você consegue pressupõe um roteiro, escreve um roteiro, pensando no início, nas fases, nas etapas e no final? Agora sim. Eu tento, e agora sim, antes eu não fazia. Eu falava assim, é mais ou menos isso aqui, e vamos aí, vou escrevendo, e o negócio vai acontecendo, etc. Mas agora eu tento fazer um roteiro. Tento fazer e tento ver lá, assim, aqui, o que vai dar unidade aqui, como que essa unidade vai se desenvolver, o que acontece lá, mais ou menos eu sei. Mais ou menos. Às vezes dá uma preguiça, às vezes dá uma desatenção e esse roteiro passa. Né? Isso aí, também, acho que a gente conversou isso numa oficina, né? Aquela coisa da jornada do herói, como ajuda a criar um roteiro, assim, a gente saber mais ou menos para onde a peça vai, é muito mais fácil você começar a desenvolver as cenas, sabendo o que vem pela frente, não só chega uma hora que você é uma crise, uma grandiosa crise. As pessoas encontram na internet a jornada do herói, as etapas todas, assim. A jornada do herói na internet, beleza. Você põe lá a jornada do herói e você acha, e também a jornada do escritor, que é um livro do Christopher Vogler, que destrincha a jornada do herói, analisando roteiros e peças, é muito legal. É muito fácil achar isso na internet, é muito usado. É muito verdadeiro a jornada do herói e muito eficiente. E a jornada do escritor. A jornada do escritor, Christopher Vogler.
Você que fala? Senta rapidinho. Quem vai dar o microfone a você? Não precisa captar por É ator. Beleza. Eu só queria fazer um comentário sobre o meu entendimento assim, dessa estrutura, né, da trajetória do herói, do monomito, da importância disso para a gente que trabalha com teatro, com dramaturgia, porque assim como na língua portuguesa a nossa escrita está condicionada a escrever da esquerda para a direita, né, começar, e tem regras para que essa escrita aconteça e a gente compreenda um texto, também é nosso trabalho de entender o que está acontecendo, como as pessoas leem as obras dramatúrgicas, sejam elas através do teatro, sejam elas através do cinema. Né? No cinema, por exemplo, a gente tem um quadro que é dividido no meio e tem uma pessoa que está do lado esquerdo de costas para o lado direito. Na segunda cena, é uma pessoa que está do lado direito de frente para o lado esquerdo. E a gente percebe que uma está perseguindo a outra. É um esquema de leitura que a gente já está habituado a fazer. E aí, por mais que a gente não vá usar isso numa criação, e aí, claro, vai depender muito de estratégia, porque a gente não cria sozinho, né? A gente tem um dramaturgo, tem um diretor, tem os atores, tem a produção, né? Para onde tu quer levar, que circuitos eu quero circular com esse espetáculo. Mas eu acho que é muito importante a gente entender essa estrutura para saber também como as pessoas estão habituadas a ler uma obra dramatúrgica, entender e fluir essa obra dramatúrgica, porque isso é muito difundido. A gente, né, como você falou, a gente observa isso em qualquer coisa. Assim. Tem filmes da Disney, por exemplo, que respeitam essa estrutura, assim, inclusive na mesma ordem. Né? Tem um filme que é o Frozen 2, eu sei que minha filha gosta muito desse filme, e aquele momento da caverna, ela justamente está numa caverna, sabe? Então eles vão assim, utilizando aquilo de uma forma muito apropriada, se apropriando daquilo, né? Eu acho que, assim, mesmo que a gente não vai usar, mas é importante saber, para entender como as pessoas estão lendo as coisas, né? Como as pessoas estão percebendo e assimilando as dramaturgias que a gente está veiculando, e isso está muito difundido entre as crianças, né? Eu trabalho também com arte e educação para crianças e adolescentes, e as crianças entendem muito os filmes, as séries que elas assistem, os desenhos, muito dessa forma também. É isso. Alguém mais para falar, para perguntar? Queria saber qual é a sua posição em relação à criação coletiva. Acho que a gente falou um pouco no começo, né? Esse exercício muita gente, né, criando uma história que pode gerar conflito de ideias, mas eu tive algumas experiências com criação coletiva, elas são também pontuais na minha história, mas são super válidas. Tem um desafio diferente da criação, né? Você ficar lá sozinho, escrevendo. Tem que estar muito aberto, né? Para trocar essas ideias e criar realmente um caminho único ali. Acho que é um grande desafio, é isso. Eu não sei muito. Não tem nada contra nada. Eu não estou defendendo nenhuma ideia. Tudo isso que eu falei não é uma defesa disso. É só um jeito da gente perceber, né, na leitura ou na prática alguns elementos. Porque senão não tem sentido ter uma plateia na sua frente, você está chamando todo mundo para conversar com alguém e você fala sozinho. Então, como resolver isso aí é da qualidade do encontro, né, da inspiração coletiva, enfim, várias nuances. Né? Mas que bom que a gente pode tudo e pode ter qualquer ideia. Por favor. Vou me levantar, acho que eu queria perguntar para ti em relação à faixa etária. Porque a gente sabe que as crianças desenvolvem de formas bastante singulares, assim, uma criança de, por exemplo, 5 anos vai ter uma complexidade e uma forma de ver o mundo diferente de uma de 10, por exemplo, né? E eu queria pedir para ti, dentro do teu processo, quanto isso é relevante, em que momento que isso é um ponto de partida ou um ponto que barra alguma coisa,
E quando que a gente trabalha específico para a unidade ou quando que não? A gente vai trabalhar uma peça que seja para todas as infâncias, ou para essa infância específica, assim, né? Como é que tu trabalha essa complexidade ali dentro dos roteiros e em que momento isso te amplia e em que momento isso te limita? Acho que eu não sei. Obrigada. Não me limita. Ah, mas não sorteio, viu? Não me limita. Pensar nisso. Não sei se eu penso na idade, como o Mauro perguntou, mas ao mesmo tempo também não penso muito. Eu acho que tem algumas coisas que são muito, que podem, eu acredito que tem coisas que podem funcionar para qualquer idade mesmo. E também tenho essa característica de dirigir bastante o escrevo, então a encenação também ajuda a criar algum tipo de ponte para isso acontecer. Mas o texto está lá, do jeito dele. E arrisco que aquilo pode se comunicar. E vou vendo se dá certo. É meio isso. Até coloquei aquela frase lá, para mim, que é do Ali, que é: nós somos o que fazemos repetidamente. Logo, a excelência não é um ato, mas um hábito. Né? É escrever uma, escrever outra, escrever outra, escrever outra, escrever outra. Se tiver essa possibilidade, é sensacional. Né? Para poder experimentar. E aí você tem que passar para assim: essa pessoa foi boa, eu sei, assumo, tudo bem, beleza. Tá bom. Isso não foi, sei. E eu tento ser no meu olhar, pronto. Né? Não sei se eu faço bem isso comigo mesmo. Mas é escrevendo e vendo se funciona. Eu vejo se isso chega ali, mas para colocar essa idade ou aquela idade. Não sei, acho que no fim eu queria que funcionasse para todas mesmo. Então já teve essa experiência de fazer a mesma peça, não é nem mudando, sabe? Gaga, que acho que foi só o Diego que assistiu. A gente já fez a mesma peça, do mesmo jeito, sem mudar nada, de manhã para criança, à tarde para adolescente, de noite para terceira, quarta, quinta idade. Uma peça. E falou: funcionou, está tudo certo. Né? Deu algum tipo de certo ali. Mas isso é um ideal. Assim, pensa que eu tenho. Acho que foi. Foi. Alguém mais quer falar alguma coisa? Fazer alguma colocação? Nós somos 9h15. Aqui tem alguns dramaturgos aqui, o Dido é o dramaturgo. A Fátima viu esse livro, ela queria sortear. É um livro que ela escreveu, são, acho que quantos textos? Quatro textos. Não sei como. Eu trouxe um pouco contado esses livros, então tenho um hoje para sortear. E agora, como é que nós vamos inventar esse sorteio? Você tem alguma ideia? Você tem uma ideia? Eu não sei se tem alguém aqui. Alguém prestes a montar uma peça. Ou se tem alguém aqui que conhece bastante, que conhece a maioria das pessoas que estão aqui. Tem alguém aqui que conhece? Porque daí essa pode circular. Não, é que essa pessoa ofereceria daí, se tivesse alguém que conhecesse as pessoas que estão aqui. Antes de sortear, eu quero agradecer muito a alternativa. Foi ótimo passar esses 3, 4 dias aqui. Aprendi muito, acompanhando os debates, os autores super experiências. Foi uma experiência maravilhosa. Eu acho lindo dessa sala cheia, de gente interessada nesse tema. E para mim é isso, um volto diferente do que eu cheguei. Então, assistir essas peças que eu assisti, eu vi as coisas que eu vi no seminário, eu achei de alta qualidade, parabéns. Realmente é um encontro singular, e faz muito bem assim, a gente está lá falando, sair da nossa bolha e conseguir trocar sobre o teatro. Então, está bom para vocês escreverem, numerar e pensar a oportunidade. Vamos fazer o sorteio? Rapidamente.
Marcelo, enquanto Não sei quem é de teatro, não sei. Quem está escrevendo? Quem está escrevendo? Interessante o livro. Mas estão lá com um grupo de teatro. São os acadêmicos. São os acadêmicos. Muito obrigado por essa sua apresentação maravilhosa. Esclareceu muito obrigado pela apresentação. E nós encerramos então nossa última sessão do seminário para ministros de jovens. Muito obrigado e obrigado a vocês. Eu quero agradecer pela oportunidade da gente reunir na cidade tantas pessoas da área do teatro, sejam eles alunos de escola de teatro, sejam pessoas de escolas mesmo, né? E curricular. Eu acho que ter essa oportunidade de estar aqui discutindo esse tema já é muito importante e faz nos crescer ainda mais nas ideias para a próxima edição. Acho que o seminário é, para mim, uma parte importantíssima do festival, porque é nela que a gente cresce, é nela que a gente discute, é nela que a gente percebe qual tema a gente pode buscar numa próxima edição. Então, agradecer muito pela presença de todos. Foi um seminário com muitas pessoas que participaram e isso só faz a gente ficar mais enriquecido e mais agradecido numa luta ainda maior pela alternativa. Obrigada a todos que estão aqui e que participaram de um modo geral dos outros dias também.